Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, no livro de Atos, capítulo 4, versos de 32 a 37, é um texto que nos fala sobre a alegria da comunhão. Atos 2, de 32 a 37, diz assim: Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhava tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e os colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. A igreja primitiva é o nosso modelo de igreja. A igreja primitiva é a igreja do primeiro século, aquela igreja que os apóstolos participavam, os apóstolos de Jesus. E essa igreja primitiva, como tudo aquilo que é formado por seres humanos, gente, pessoas como eu e você, ela não era perfeita. Ela também tinha lá os seus problemas. É interessante vermos que esse texto fala de comunhão, mas a igreja da comunhão, ela teve a necessidade de instituir o diaconato, ou seja, eleger diáconos, porque as viúvas gregas não estavam sendo cuidadas. Por isso, a igreja da comunhão teve que eleger diáconos para cumprirem essa função. A igreja da generosidade, onde as pessoas vendiam as suas propriedades e bens, traziam e depositavam aos pés dos apóstolos que distribuíam, tinha um casal chamado Ananias e Safira, que venderam uma propriedade e, querendo ficar bem na fita, disseram que trouxeram todo o dinheiro, quando na verdade não tinham trazido. E é coisa de gente, é coisa de pessoas. E a igreja é assim. Mas, apesar disso, esta igreja ainda nos encanta, a igreja primitiva. E por que que essa igreja nos encanta? Primeiro, ela era unida de mente e coração. A razão e a emoção andavam juntas. Elas estavam ali lado a lado, caminhando uma junto da outra. Vemos que eles concordavam com os ensinos dos apóstolos, mas valorizavam e muito a adoração comunitária. O outro era tão importante quanto eu. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das suas propriedades. Por isso, eles distribuíam e por isso não havia ninguém que não tinha nada e ninguém que tinha de tudo. Ou seja, o que atrapalha não é o ter, o que atrapalha é o desejo de acumular, o desejo de ajuntar. É algo que é fundamental eu e você nos lembrarmos. Ninguém leva nada, ninguém leva nada. Por isso, nós sempre temos que nos lembrar que nós viemos do pó e ao pó voltaremos. Por isso, aquilo que Deus nos deu é para ser compartilhado. Quando isso acontece, não há ninguém passando fome e ninguém morrendo, comendo demais devido à sua glutonaria. Temos aqui um exemplo disso. O texto termina nos mostrando um exemplo, um homem chamado José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa consolador, que significa aquele que anima. Esse Barnabé, ele tinha uma propriedade, ele era natural de Chipre, ele vendeu a sua propriedade e ele trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Esse Barnabé é uma pessoa muito importante. Ele discipulou Paulo. Ele discipulou Paulo, que discipulou muitas outras pessoas. Ele foi exemplo de alguém que foi exemplo. Por isso, a igreja é tão fundamental. Por isso, essa vida em comunidade é tão essencial. Por isso, lembre-se de que a comunhão é uma alegria, não é uma obrigação. Você anda com seus irmãos, você se reúne com seus irmãos, não é por obrigação, é por alegria. É essa comunhão que faz toda a diferença. Tenha um bom final de semana, que Deus te abençoe. Domingo, no YouTube, Pique Taguatinga, 19 horas,
temos o nosso culto que é presencial e também online. E na segunda-feira estarei de volta, se Deus quiser. Até lá, fique em paz, descanse. Que Deus os abençoe.